pensando nesse tema do extraordinário, do ordinário, melhor dizendo, ao extraordinário. Vamos repetir? Do ordinário ao extraordinário. O texto bíblico, irmãos, para que você possa acompanhar, está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, que diz: certo dia Eliseu foi a Sunem. Você pode repetir comigo? Diga assim: certo dia Eliseu foi. Está muito feio. Vamos fazer um coral? Vamos lá. Certo dia Eliseu foi a Sunem. Amém. Irmãos, o que há de extraordinário na ida de um profeta a uma pequena vila? Absolutamente nada. Quando eu me deparei com esse texto, que o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração, a primeira coisa que me veio à mente foi a lembrança de um livro que eu li há muitos anos, do David Ogilvy. O David Ogilvy, ele é um publicitário inglês que foi considerado o pai da publicidade moderna. E ele falando de comunicação, porque publicidade é essencialmente comunicação. Muitas vezes o cara faz uma peça publicitária querendo comunicar alguma coisa, e aquela peça muitas vezes não saiu da forma esperada, e a publicidade muitas vezes, no lugar de surtir efeito positivo, surte efeito negativo. Já vi isso muitas vezes, a ponto inclusive de grandes corporações tirar do ar campanhas por causa dos prejuízos que aquelas campanhas estão produzindo no meio em que ela está sendo divulgada. E ele disse uma coisa que é muito interessante naquele livro. Ele disse o seguinte: que comunicação não é o que você fala, mas é o que o outro entende. E eu me lembro que essa frase, quando eu li, ela me impactou, inclusive na minha relação com a Andréa. Porque muitas vezes você, desenvolvendo relações interpessoais, você diz uma coisa que o outro entendeu outra completamente diferente, e isso causa muito problema, muito problema. Em leitura da Bíblia, nós temos textos que nós vamos precisar da condução do Espírito Santo para que aquilo que está escrito seja entendido sob a perspectiva e os olhos do autor da palavra de Deus, que é o próprio Deus. Eu queria convidar você a se permitir ser guiado nesse texto pelo Espírito Santo, para muito mais além do que o que está escrito, nós pudéssemos nessa noite ver aquilo que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração, ver coisas, nuances que de repente com olhos humanos você não iria entender, perceber e nem levar consigo para a sua vida como conselhos profundos de Deus para a sua existência. E eu quero começar dizendo que dias ordinários cansam. Essa informação é extremamente importante. E mais grave do que ela é que os dias ordinários são a maioria dos dias das nossas vidas. E a rotina de fazer a mesma coisa todos os dias produz muita canseira e muito enfado. A verdade é que nós que somos espirituais, e os pentecostais mais espiritualistas, nós gostaríamos de viver dias extraordinários todos os dias. Mas a gente não tem estrutura nesse corpo humano para a gente sair de uma experiência sobrenatural e enfrentar uma outra experiência sobrenatural e mais uma outra sobrenatural, sem que isso produza prejuízos ao nosso corpo. Essa carcaça humana é composta de elementos tão frágeis, e Deus nos fez assim, exatamente por isso, para que nós vivêssemos dependentes deles. A gente não tem estrutura para estar vivendo em níveis de uma espiritualidade sobrenatural o tempo todo. Aliás, uma vez Jesus chegou a subir para o monte com os discípulos e se transfigurou. Foi uma experiência tão sobrenatural que Pedro não queria mais descer. Vamos armar uma tenda aqui. E a gente entendeu o que Jesus disse. Não, tem gente esperando lá embaixo para que a gente possa levar essa experiência que a gente teve aqui e distribuir entre elas, né? Não é para que a gente viva essa experiência a vida inteira, mas estava tão gostoso que ele não quis sair daquela experiência, queria vivenciá-la
por mais tempo ali no monte. Eu compreendo perfeitamente a fala de Pedro naquele dia, diante da cena que os olhos dele pôde enxergar. E eu tenho então necessidade de dizer aos irmãos também que dias ordinários, eles têm uma capacidade profunda de consumir o nosso reservatório de fé. Aquelas experiências humanas desgastantes que você tem, e que muitas vezes são permitidas por Deus, outras Deus não tem nada a ver, são experiências de vida mesmo, elas produzem muitas vezes um desgaste emocional tão grande e espiritual tão profundo, que o tanque da fé vai diminuindo. Por isso que de vez em quando Deus nos leva para uma experiência sobrenatural, que aí o tanque volta a encher, e aí você começa de novo a ter aquele nível de espiritualidade que está num padrão equilibrado, né? E aliás, e diga-se com muito propósito, se a gente tivesse só experiências espirituais sobrenaturais, a gente ficaria talvez desequilibrado, né? Eu já vi muitos crentes se desequilibrarem por causa disso. Viveu tantas experiências espirituais profundas que não tinha uma linha de equilíbrio dentro da sua humanidade. Às vezes é preciso os embates da vida para que a gente possa entender que nós somos humanos e nós temos limites profundos, e esses limites devem nos levar à presença de Deus para que a gente possa estar se reequalizando com muita frequência, né? Nós estamos diante de um texto que é um dos textos mais preciosos do Velho Testamento, diante de um homem que é um dos homens mais incomuns do Velho Testamento. O que me sobressalta os olhos sobre a vida de Eliseu é que ele era discípulo de Elias, e dificilmente você vê um discípulo que se torna literalmente mais eficaz e mais poderoso do que quem lhe discipulou. E Elias, ele fez coisas tão profundas na terra que era natural que a gente pensasse que o discípulo viesse menos concentrado. Quando você vai estudar o número de milagres que Deus produziu através do ministério de Elias, você vai ver que o de Eliseu foi muito mais profundo. Deus deu uma porção dobrada sobre a vida de Eliseu, como ele próprio disse, na experiência de transmissão do cargo do Elias para o Eliseu. Ele era alguém, irmãos, que tinha uma intimidade tão grande com Deus, que transformava dias ordinários em extraordinários pela própria presença de Deus na vida dele. Ele carregava a presença de Deus de forma tão intensa no seu cotidiano, que por onde ele passava, ele deixava sinais, fartos sinais de que Deus era com ele. Mas ali, naquele dia, em Sunem, ele estava em dias ordinários, fazendo um ofício do seu próprio ministério, que deviam ter lhe incumbido a fazer, de visitar uma comunidade de fé que havia ali naquela cidade, que era na verdade muito mais um pequeno povoado do que uma cidade, né? A Sunem foi um povoado fundado pela tribo de Issacar. Você vai ver isso em Josué capítulo 19 e 18. Os historiadores dizem que era alguma coisa que podia variar entre 100 pessoas, talvez 1000 pessoas no máximo. Lugares assim não reservam a experiência de ter hospedarias, hotéis, restaurantes. Ainda hoje, quando você vai nos interiores menores de Alagoas, você vai ver que tem lugares, vilarejos, alguns até com nome de cidade, que você não tem onde dormir, você não tem onde comer. E certamente o profeta Eliseu enfrentava esses limites no seu ofício ministerial, de atender uma comunidade de fé que tinha em Sunem, mas ele não tinha onde dormir, ele não tinha onde comer. E no meio desses dias ordinários, fazendo ele a obra que Deus lhe propôs na vida, a Bíblia nos mostra que ia aparecer uma mulher da cidade de Sunem, que ia transformar aqueles dias ordinários, que estavam literalmente propostos como dias comuns na vida dele, em um dia extraordinário. O que me assalta os olhos, quando a história daquela mulher entra em cena na vida do profeta Eliseu, é que a Bíblia, no lugar de relatar qual era o seu nome, por favor, passem o slide, está travado aqui, no lugar de relatar qual era o seu nome, o nome do seu marido,
A Bíblia diz que era uma mulher rica. E eu fiquei me perguntando, quando eu li esse texto, para estar ministrando nessa noite, por que Deus fez essa referência da condição social daquela mulher? O fato dela ser rica, ou de ela ter uma posição privilegiada diante dos homens, não significa absolutamente nada na sua espiritualidade, mas tinha um propósito de Deus para que ele estivesse pontuando que aquela mulher era rica. E eu estive sendo ministrado pelo Espírito Santo enquanto eu estava pensando nisso. E o que o Espírito Santo me propôs ao coração é que normalmente os ricos são insensíveis à dor do outro. Isso acontece com muita clareza. Quando você começa a conviver com uma pessoa muito rica, ele não viveu a sensibilidade de ter passado por crises, e o fato de eles não terem vivido. Eu vou pedir de novo ao pessoal da sonoplastia, toca a tela, já estou na segunda e não está passando aqui. Então, as pessoas ricas, elas não são pessoas sensíveis à dor do outro, porque elas nunca passaram por aquilo. Na minha vida ministerial, eu convivi com uma pessoa muito rica, um dos maiores homens de Deus que eu já conheci, e eu posso citá-lo com muita alegria, porque ele está aqui entre nós, o Braz. E o que fez o Braz uma pessoa tão especial? Ele passou por crises que são pouco comuns aos cristãos. Ele veio, egresso do mundo, a ter experiências com Cristo, fruto de crises. Às vezes as crises, elas têm essa especialidade de nos levar para próximo de Deus. E por causa disso, o Braz, do meu convívio ministerial interno dentro da Batista Gênesis, ele é um presbítero, é uma pessoa que tem uma função eclesiástica de destaque na nossa comunidade. Ele tem uma sensibilidade para quem está passando crises que quase ninguém aqui na igreja tem. Por isso eu costumo, quando o Braz ele alerta para alguém que está passando alguma coisa difícil, eu costumo ouvi-lo com ouvidos espirituais, porque ele sofre com aquelas pessoas que estão sofrendo, porque ele já passou por crises parecidas com que essas pessoas estão passando. Então é uma ferramenta muito útil dentro do ministério da igreja, por causa do olhar e do alcance do olhar dele. Mas os ricos, eles são normalmente insensíveis, eles não têm esse olhar sensível para a vida de alguém que está passando situações difíceis. E certamente o profeta Eliseu, quando Deus levantou aquela mulher para ser canal de bênçãos para a vida dele, ele estava passando algumas circunstâncias bem difíceis ali. A gente está muito acostumado na geração da gente, a gente vê grandes pregadores ser tratados com um tratamento digno de um príncipe. Ficam, quando são convidados para ministrar em igrejas, nos melhores hotéis, comem nos melhores restaurantes, mas essa não é a realidade brasileira. Quando você vai para as pequenas cidades do interior, quando preletores muitas vezes se deslocam entre cidades para ministrar a palavra, você vê muita dificuldade na vida de grandes homens de Deus. Eu conheci um homem que ele ia ministrar cultos na congregação que ele dirigia, e ele saía de tarde de casa, por volta de 3 horas, 2h30, para dirigir um culto que começava às 7 horas na congregação, e chegava em casa normalmente 1h da manhã. Por que isso acontecia, irmãos? E era regular isso na vida dele, porque ele tinha que ir a pé, e ele tinha que voltar a pé, e ele fazia isso numa alegria indescritível, ia cantando e voltava salmodiando. Era uma coisa maravilhosa. Eu me lembro que quando eu conheci a história desse homem, eu quis conversar com a igreja para ver se a gente levantava uma moto para dar para ele. Ele não quis, ele disse: não, eu tenho medo de moto, não sei dirigir moto e não quero andar de moto. Uma bicicleta já resolveria o problema. Eu disse: uma bicicleta eu não preciso conversar com ninguém. Eu fui, comprei uma bicicleta e fui dar a esse homem. E na semana que eu fui entregar aquela bicicleta, aquele homem, que eu cheguei na frente da casa dele, que eu dei aquela bicicleta para ele, uma coisa que não custou grandes sacrifícios meu, mas a experiência de ver a alegria daquele homem ao ganhar uma bicicleta, porque a partir daquela semana, chegar e voltar da igreja seria muito mais fácil, renovou a minha fé. Ele olhou a bicicleta e, com lágrimas no rosto, ele disse: irmão Ari, que Deus lhe recompense pela sua preocupação comigo.
agora os meus dias vão ser muito mais fáceis a cada direção de culto. Essa é a realidade que muitos pastores, presbíteros, dirigentes de culto enfrentam em pequenas cidades brasileiras, sobretudo cidades do Nordeste, cidades paupérrimas, que não tem nenhuma condição de dar uma estrutura boa. Muitos deles dormem dentro do banco da igreja quando vão passar o final de semana dirigindo cultos, porque não tem locais onde dormir naquela cidade. Porventura era essa a condição do profeta Eliseu, quando aquela mulher de Sunem, a quem a Bíblia não dá sequer o nome, percebeu e se condoeu no seu coração. Era uma rica, por isso que a Bíblia cita que ela era rica, mas era uma rica diferente, era uma rica cheia de Deus. Outra coisa que me chamou a atenção é que os ricos normalmente não fazem investimentos espirituais, eles fazem investimentos financeiros. É a prática de todo rico. Mas aquela mulher, ela resolveu investir espiritualmente na vida daquele homem. E quando você começa a estudar a descrição do texto, que é curto, né? Um capítulo só, você explora toda a realidade, dá para perceber que o marido dela não era nem crente, ou se fosse, não era aquele crente assim, bem espiritualizado, espiritualista, bem pentecostal, daqueles que estão envolvidos nos processos de Deus e que quer passar por experiências profundas com Deus e que se doa com muita paixão à obra de Deus. Não. Todas as vezes que aquela mulher quis fazer alguma coisa, conversou com o marido e ele apoiou o ministério dela e a visão dela, e isso basta. É só o que a Bíblia nos faz entender durante a estrutura que aconteceu no convívio de Eliseu com Sunem e com aquela mulher. Uma outra coisa que me chama a atenção, que talvez tenha justificado porque Deus disse que ela era rica, é que ricos normalmente investem no temporal e não no espiritual, naquilo que é eterno. E aquela mulher quis dar uma condição de atenção e de cuidado melhor àquele profeta, aquele homem de Deus. Eu entendo bem, irmãos, o que Deus fez na vida de Eliseu através da vida daquela mulher. Deus estava quebrando a ordinariedade de dias comuns, aquela rotina de ir para Sunem, realizar cultos, pregar a palavra de Deus, com a extraordinariedade de ter um cuidado especial. Quando aquela mulher convidou ele para o primeiro almoço, que ele se alimentou de uma forma talvez diferente de todas as outras que ele ia para Sunem, quem sabe ele não levava um pouco de alimento num tapaué para comer ali, enquanto ele estava fazendo aquele trabalho. Mas naquele dia ele comeu uma comida especial, feita com muito capricho, com muito zelo, com muito amor, por alguém que estava querendo oferecer, não só ao homem de Deus, mas sobretudo a obra que ele fazia, um algo diferente para ele. Irmãos, quando você se postula a exercer algum cargo dentro de igreja, independente da esfera ministerial que seja o cargo que você exerce, você vai sofrer guerras. Nós não estamos lutando contra um inimigo morto. Satanás é vivo e tem demônios que lutam contra a existência de ministérios e de pessoas que têm uma espiritualidade onde a presença de Deus se manifesta através da vida dele. Existe literalmente lutas diárias na vida de um obreiro, de um pastor, de um profeta como foi Eliseu, que desgastam a alma, que produzem desgastes no espírito, que esfolam literalmente as emoções. E Deus produz no meio da construção do seu reino na terra, movimentos que provam que Ele está vivo, e que essas ações extraordinárias provindas de algumas pessoas renovam a fé daquele que está literalmente à frente de ministérios, à frente de trabalho, fazendo alguma coisa para Deus. Nas lutas pelas quais eu passei, eu nunca deixei de reconhecer a mão de Deus na vida de pessoas que foram ultra especiais na minha vida. Eu perdi a conta, Taninha, de quantas vezes a sua mãe ligava para mim e dizia: meu irmão pastor, eu estou ligando para fazer uma oração por você.
E ela ligava, fazia uma oração, e era só isso que ela queria, fazer uma oração por mim. Luiz Vasconcelos, o que foi dono do Marcel Marotel, quando ele converteu, ele pegou um amor tão grande por mim, e era uma pessoa que Deus usava ele de uma forma diferente, porque ele ligava para mim e ele dizia: meu irmão, é Luiz, um homem ultra ocupado, cheio de obrigações, hotéis, construtoras, afazeres mil, mas ele parava o seu dia, ligava para mim e dizia: meu irmão, estou ligando para você, para dizer que eu sou seu amigo, está precisando de alguma coisa? Não, Luiz, está tudo em paz. Pois eu estou dizendo para você que se você precisar de um amigo, conte comigo. É só você me ligar, que eu estou à sua disposição 24 horas por dia. Eu perdi a conta de quantas vezes o Luiz fez isso comigo. O Paulo Maranata, muitas vezes, também perdia a conta. Ele saía do centro da cidade, onde ele tinha uma livraria, pegava o carro, ia no escritório que eu trabalho, invadia a minha sala com aquele jeitão dele de ser, e ele dizia: meu pastor, está aqui Paulo Maranata, vim aqui para fazer uma oração por você. E ele se abraçava comigo, ele gostava muito de orar por mim, abraçado comigo. Ele se abraçava comigo, fazia uma oração e dizia: já vou. Eu disse: Paulo, eu não acredito, tu saiu do centro da cidade para vir na minha sala, para fazer uma oração. Tu podia fazer isso pelo telefone. Ele dizia: não era igual, eu queria lhe abraçar, sentir seu cheiro. Orei por você à madrugada, queria trazer unção. No toque tem unção. Que coisa, irmãos, aquilo tornava dias ordinários na minha vida em dias extraordinários. Aqui na igreja, uma irmã muito querida do meu coração, aliás, uma família muito querida do meu coração, a irmã Rita e o Luiz. Ela descobriu que eu gosto de saputi, e ela tem um pé de saputi no pomar da casa dela. Todas as vezes que o saputi começa a brotar no pé, ela começa a noticiar: pastor, olha, vem saputi, vem saputi, vem saputi. E quando o saputi amadurece, irmãos, ela traz para mim. Mas o que eu acho mais interessante, sabe o que é? Se ela trouxesse um saputi e entregasse um saputi, não era tão especial como ela faz. Ela parte o saputi, já traz partidinho, descascado, põe um palito e enfia, para que eu possa comer do saputi. Gente, quando ela faz isso, eu vejo Deus na presença e no gesto dela. É Deus transformando dias ordinários na minha vida em dias extraordinários. É Ele dizendo: eu levanto pessoas aí, cheias da minha presença, para mostrar que eu estou agindo nelas, para dizer que eu abençoo a sua vida, porque você reservou parte importante e significativa da sua existência para fazer a minha obra. Nós tínhamos o Ronaldo aqui na igreja. Infelizmente o Covid levou o Ronaldo. O Ronaldo, ele estava trabalhando de Uber, aposentado que era. De vez em quando ele passava no escritório, ele descobriu que eu gosto de água de coco. Irmãos, no bairro que eu moro, a 500 metros da minha casa, tem um hortifruti que o cara vende coco. Eu podia comprar coco, levar para minha casa, podia comprar pouco coco, levar para o meu local de trabalho, mas não era tão especial como ver o Ronaldo entrando com um coco e dizendo: pastor, eu estava trabalhando, aí parei para tomar um coco, porque eu também gosto de coco, e eu quis trazer um coco para o meu pastor, e ele levava um coco. Eu confesso, os irmãos, quando o Ronaldo faleceu, aquela imagem do Ronaldo levando o coco estava impregnada na minha mente. Muitas vezes ele chegava lá, no escritório que eu trabalho tem uma mesa de reunião numa sala lá. Eu estava com diretores de fábrica, eu estava com gerentes de fábrica, vendedores de fábrica. Ele entrava na sala e ele dizia: meu pastor, eu vim trazer um coco para você. Isso muitas vezes abriu a oportunidade, inclusive, de eu falar de Jesus para as pessoas que estavam em reunião comigo, porque as pessoas diziam assim: é seu pai? Eu falei: não, é um amigo da igreja. Isso é Deus na vida dele, é um mimo de Deus com a minha vida. E isso abria portas e eu falava de Deus para as pessoas. Quando o Ronaldo, ele faleceu, eu disse para Jesus: Jesus, eu vou sentir muita falta do Ronaldo.
não por causa do coco, mas porque Deus sempre usava o Ronaldo como instrumento para mostrar que eu sou cuidado por você, nos mínimos detalhes. Sabe o que foi que aconteceu? Deus começou a levantar a Diana do João, que começou a não levar cocos para mim, mas levar cachos de coco. E um dia, quando a Diana levou uma caixa de coco para mim lá no escritório, eu estava pegando a caixa e colocando na mala do meu carro, e eu ouvi a voz de Deus falando: quando o Ronaldo faleceu, eu levantei uma outra pessoa para trazer não mais coco para você, mas cachos de coco para você, porque eu amo a sua vida. Eu fico perguntando o que foi que ele viu em mim, para ter esse cuidado tão especial por mim. E eu me lembro do Salmo e da palavra que diz: agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Não é que eu devo agradar a Deus para que Ele satisfaça os desejos do meu coração. O nome disso, se fosse assim, é comércio. Eu estaria comprando a simpatia de Deus se eu agradasse a Ele, esperando que Ele iria retribuir, satisfazendo os desejos do meu coração. Não é isso que a palavra diz. A palavra diz assim: esteja apaixonado. É por isso que eu amo as paráfrases bíblicas, irmãos, as versões com português mais rejuvenescidos, como NTLH, como NVI, e eu ainda tenho uma versão assim que é a minha paixão principal, a versão arrisiada, porque é aquela que o Espírito Santo me enxerga, me faz enxergar de uma forma especial. Eu amo, irmãos, as paráfrases, porque ela nos faz entender a Bíblia numa visão mais atual. Então, quando a Bíblia diz agrada-te do teu Deus, tenha se agradado você a cada dia do seu Deus, procure se apaixonar por Ele, porque se você estiver apaixonado por Ele, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Eu tenho medo de conviver com crentes cessacionistas, porque eles têm a capacidade de esfriar a fé da gente. Eu não quero nem conversa quando o assunto envolve a cessação das manifestações extraordinárias de Deus. E eu tenho pena ao mesmo tempo, porque ele está deixando de viver o melhor de Deus na vida dele. As manifestações carismáticas de Deus tornam os nossos dias muito especiais. Um dia eu estou em São Paulo, pego um Uber, e aí pelas tantas, naquele destino entre onde eu estava no hotel, aquela fábrica que eu estava indo, eu comecei a solfejar um hino. E foi interessante, porque quando eu comecei a solfejar um hino, aí o motorista do Uber olhou para mim e disse: mas é tu? Aí eu olhei para ele, eu falei: não entendi, você perguntou se sou eu? Rapaz, eu já peguei uns 20 passageiros hoje. Eu falei: mas e o que isso tem a ver com o que você está falando? O que tem a ver é que eu estava orando e Deus me mandou entregar uma palavra profética. Ele disse: vai entrar um homem de Deus no teu carro, e na hora que ele entrar, você vai entregar esse recado para ele. E agora, quando eu vejo que você solfeja esse hino, aí eu percebo que é você a quem Deus me entregou aquele recado para entregar a você. Irmãos, eu acho incrível essas conexões de Deus. Ele não podia ter falado comigo em sonho, visão, revelação, direto, mas usou um irmão que trabalha no Uber, para quando eu estivesse naquele encontro dentro do carro daquele irmão, eu recebi aquela palavra que foi uma pancada de Deus no meu coração naquele dia. Transformou aquele dia ordinário num dia extraordinário na minha existência. Eu descubro, irmãos, que esses dias são profundamente rejuvenescedores da nossa fé. Nós precisamos de dias extraordinários na nossa espiritualidade. Por isso, por exemplo, eu amo vigílias. Amei estar aqui na vigília nessa sexta-feira, porque passei horas durante a madrugada orando e conversando com o meu Deus junto com os meus irmãos. Os joelhos são a fonte
das ações sobrenaturais de Deus. Mas pastor, eu quero uma segunda fonte, jejuns. Quer uma terceira fonte? Palavra de Deus. Você vai provocando a sua fé, e as manifestações carismáticas de Deus vão tornando os seus dias ordinários em dias extraordinários. Quando Eliseu foi para Sunem naquele dia do primeiro almoço, Deus disse para Eliseu com o gesto daquela sunamita: Eliseu, eu cuido dos meus. Literalmente é isso que Deus estava falando ao coração de Eliseu quando aquela mulher preparou aquele almoço. Mas eu também descubro que a experiência divina podia ter ficado naquele primeiro almoço. Não ficou, porque aquela mulher viu os frutos de Deus na vida ministerial da vida daquele homem. E ela disse uma coisa que eu acho muito espetacular, eu queria dividir com vocês. Está no versículo 4 desse capítulo que nós estamos estudando, o 4 de 2 Reis. Ela senta com o marido. Eu gosto disso, irmãos. Ela não faz nada sem combinar com o marido. É uma mulher de Deus. Se é uma mulher de Deus, ela quer parceria no seu casamento. E aí ela chama o seu marido de novo. Chamou para o primeiro almoço, agora chama ele de novo. E ela diz para ele: marido, sem dúvidas, eu vejo que esse homem que sempre vem aqui em Sunem para nos ministrar a presença e a palavra de Deus, é um santo homem de Deus. Eu gosto disso, irmãos. Talvez seja o título que mais pode dignificar um homem ou uma mulher: ser chamado de santa mulher de Deus, ser chamado de santo homem de Deus. Escuta o que eu vou dizer assim, abra as chaves do seu ouvido agora. Você que está nos escutando pela internet, eu descubro, irmãos, que é por isso que o diabo tem literalmente ojeriza a homens de vida santa, porque eles têm uma capacidade poderosa de trazer coisas extraordinárias do céu para a terra. E por isso muitas vezes o diabo macula a visão de grandes homens santos de Deus, confundindo os santos homens de Deus com pessoas que têm títulos, mas não têm santidade. Não é o fato de ter o título de pastor que revela que ele é um grande homem de Deus. Existem muitos pastores que são indignos de ser chamados de pastores. Eu vou mais além, são indignos de ser chamados de filhos de Deus. Eu conheço muitas pessoas sem título em nenhuma igreja, que tem um grau de intimidade, de santidade, e uma vida tão poderosa em Deus, que você começa a perceber que santidade e título não são duas coisas que tenham conexão. Mas o diabo tem, irmãos, interesse de macular a figura do pastor. Por isso que tanta gente fala mal de pastores. Aliás, na nossa geração nós temos fartamente isso sendo exposto todos os dias dentro de canais do Instagram, do YouTube, escândalos de pessoas que pseudos eram santos homens de Deus e se revelaram pessoas frágeis, débeis, pecadoras, pessoas que não tinham um nível de intimidade com Deus que respaldasse aquela fama que tinha. Mas Deus sempre teve santos homens de Deus em qualquer geração. Eu me lembro que Elias passou uma crise profunda, estava depressivo, depois que fez chover fogo do céu, mas que o diabo continuou usando o Acabe e a Jezabel contra a sua vida, e ele disse: só sobrou eu em Israel. E Deus foi para ele e disse: não, senhor, tem muita gente ainda que não se dobra, você está enganado. Em qualquer geração, irmãos, em qualquer comunidade cristã, Deus sempre preservou os santos homens de Deus e as santas mulheres de Deus. Aqui na Gênesis tem muitos santos homens de Deus, muitas santas mulheres de Deus. Ela disse para o marido: ele é um homem santo, nós precisamos fazer mais por ele. E aí no versículo 10 ela faz uma proposta para o marido. Ela diz: vamos construir um quartinho
para ele aqui no terraço, mobiliá-lo. E eu acho muito interessante que, se Deus em primeira instância falou que ela era uma mulher rica, porém sensível, rica, porém crente, rica, mas muito espiritualizada, rica, mas com investimentos que iam para muito além do temporal, ela investia no eterno. Agora Deus faz um capricho de nos falar os elementos da mobília que iam constar naquele quarto que ela ia fazer para o profeta. Era simples, Deus podia dizer que ela fez um quarto, e o quarto estava mobiliado, e pronto. Mas Deus fez questão de dizer que deveria aquela mulher colocar naquele quarto uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. E eu fiquei orando a Deus, eu digo: Deus, por que essa especificidade de estar falando dos elementos que deviam ter naquele quarto, que aquela mulher foi construir junto com seu marido para o profeta, para que nas idas dele àquela cidade, ele pudesse ficar num lugar, dormir num lugar onde ele pudesse estar estudando a palavra, orando e também descansando. E o Espírito de Deus me lembrou de algumas coisas que são importantes. Cama fala, irmãos, de lugar de descanso. E os grandes homens de Deus enfrentam embates tão profundos que precisa também de descanso. Você não sabe, na condição de uma igreja desse tamanho, quantos embates como ministro eu enfrento. São guerras para muito além do campo físico. São guerras emocionais, guerras espirituais. Não há quem sofra aqui na igreja que eu não sofra também. Não há quem tenha alguma deficiência na igreja, que passe algum problema, que eu passe junto com ela também. E nós precisamos de descanso para recuperar as emoções, a saúde e a sanidade mental. Quando Deus diz para aquela mulher tem que ter cama, é porque Ele queria descanso também na vida daquele profeta, que certamente tinha uma vida muito cansativa para ser quem ele foi na terra. Isso me leva ao Salmo 127, versículo 2, que diz que Deus, Ele cuida dos seus enquanto eles dormem. Era como se Deus estivesse dizendo para o profeta Eliseu: de dia você trabalha para mim, de noite eu trabalho para você. Eu gosto disso, irmãos. Enquanto eu estou acordado, eu estou disponível para Deus o tempo todo. Mas saber que enquanto eu durmo, Deus está cuidando de mim, é muito especial. É muito especial. Vamos dar uma salva de palmas a esse Deus que cuida da sua vida enquanto você dorme, irmão. É o estado mais inerte do ser humano. Quando você está dormindo, você não pode fazer nada, você não pode preservar a sua própria respiração. A ordem do coração continuar pulsando para que você continue vivendo e respirando vem de Deus. Enquanto você está com o seu cérebro descansando, dormindo, Deus comanda o seu corpo, Deus guarda os seus dias, Deus providencia coisas para o dia seguinte, que vai quebrar dias ordinários e transformar dias ordinários em dias extraordinários. Cama fala de descanso e cadeira fala do quê? Cadeira fala de lugar de autoridade, de lugar de ensino. Aquela cadeira posta à mesa certamente se viu para muitas vezes Eliseu estar estudando a palavra, meditando nela. Mas cadeira fala de autoridade. Aliás, em Mateus 23:2 a Bíblia diz que houve preservação da cadeira de Moisés, onde Moisés sentava para ministrar ao povo de Deus. A Bíblia diz que Deus senta num trono, numa cadeira, que Jesus está do seu lado no trono em outra cadeira. Cadeira fala de autoridade, de lugar onde Deus ministra ao nosso coração. Fala de construção de visão profética, quando nós estamos nas nossas buscas de conhecimento. Mesa do que fala? Mesa fala de lugar de comunhão, lugar de revelação. Foi numa mesa que Jesus sentou com os discípulos e estabeleceu a ceia. O ponto de comunhão mais íntimo entre Jesus e os seus. É na mesa, quando nós nos juntamos com os nossos familiares,
que nós conhecemos como está o coração do outro, que nós podemos partilhar da essência de cada dia nosso, que nós renovamos a nossa afetividade. Na mesa se traz muita revelação, e tinha que ter mesa, porque um profeta precisa de revelação, um profeta precisa de comunhão com Deus. Eu me lembro de cenas preciosas que eu já vivi com um capricho que só as mulheres são capazes. A Andréa, ela criou um hábito na nossa casa, que todos os dias de sábado nós nos reunimos, os filhos todos vêm para lá, e nós estamos todo dia de sábado juntos na minha casa, e isso se torna muito especial nas nossas vidas. Nossos filhos já estão casados, distantes, equidistantes um do outro inclusive, mas no sábado nós nos vemos, nós nos amamos, nós nos tratamos, e é aquela netarada lá, aquela barulhada, irmãos, que é uma coisa deliciosa de se viver, é uma coisa deliciosa de se estar. Isso é próprio das mulheres. Sabe por quê? Porque a minha avó fazia a mesma coisa quando era viva na fazenda de vovô. Ela ligava na sexta-feira, ela chamava todo mundo para ir para a fazenda, e nós saíamos muitas vezes quando nós podíamos daqui de Maceió, íamos nos reunir com ela. Quando chegava lá, tinha uma mesa preparada para cada um de nós, e nós nos reencontrávamos, netos, tios, a comunhão se estabelecia. Tinha que ter mesa no quartinho do profeta, mas também tinha que ter lâmpada, porque lâmpada fala de luz e de revelação divina. E assim Deus, irmãos, foi mobiliando aquela casa com elementos que falavam muito mais do que humana ou fisicamente. Quando Jesus quis noticiar como vai acontecer a sua volta, Ele nos deu a parábola de 10 virgens, cada uma tinha a sua lâmpada, a metade tinha azeite, e a lâmpada estava clareando, porque tinha azeite, que tipifica o Espírito Santo, ou a presença do Espírito Santo. A metade tinha azeite em quantidade pequena, e na espera, o fogo, a chama, a luz se apagou. A mulher disse: no quarto do profeta tem que ter chama, tem que ter luz, tem que ter presença de Deus. O salmista diz no Salmo 119, versículo 105: tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra é guia e lâmpada para os meus pés. Lâmpada. O quarto foi feito, irmãos, e quando o quarto foi feito, nós vamos ver uma força sobrenatural se manifesta na vida do profeta. Deus nos deu nos nossos sentimentos algumas forças que são invisíveis à ótica humana, mas elas existem. Por exemplo, a força do amor já produziu cenas indescritíveis. Foi na força do amor que Deus falou para Abraão: Abraão, saia da sua terra e vá na direção que eu vou mostrar para fundamentar uma nação. E Abraão era tão apaixonado por Deus que deixou tudo e saiu em busca da nova terra, a terra prometida, Israel de Deus. Todos os dias você vai ver pessoas comissionadas e movidas por amor, fazendo coisas que seres que não amam não conseguem fazer. Toda a minha relação funcional com o ministério sempre foi motivada por amor. Eu não tive nenhuma outra motivação que me fez ministro. Tem muitas pessoas que têm uma relação com o ministério por coisas várias, mas a minha é paixão, é amor. Eu amo estar fazendo a obra de Deus. Por isso, todas as vezes que alguma pessoa me liga, ou que precisa de minha ajuda, e que dizem assim: ó, pastor, você é tão ocupado, será que você tem tempo para mim? Eu digo: tadinha, nem sabe o prazer e o amor que eu tenho nisso. Fazer a obra de Deus me causa paixão. O amor motiva as pessoas a fazerem coisas que seres que não amam não conseguem fazer. Essa semana eu estava vendo um noticiário, eu vi um pai que veio do seu trabalho às pressas para casa, porque a sua casa tinha pego fogo, e quando ele chegou diante da casa, que ele percebeu que o seu filho mais novo tinha ficado dentro, a sua esposa não conseguiu tirar o seu filho, porque no calor e na presença de muita fumaça, ela desmaiou. Já tinha sido um bombeiro que tirou ela de dentro de casa.
ele não quis saber da importância da sua vida. Os bombeiros disseram: não entre, não tem mais como tirar. Ele disse para o bombeiro: se é para ficar de fora e eu ver o meu filho morrer sem que eu vá socorrê-lo, prefiro morrer com ele. E entrou para salvar o filho, e glória a Deus, conseguiu achar o filho, conseguiu tirar o filho, saiu queimado, está se recuperando, mas conseguiu salvar o filho. O que motivou aquele homem a não considerar a sua vida preciosa? O amor que ele sentia pelo filho. Mas existe uma outra força que é invisível aos olhos humanos, que também nos move a ações literalmente sobrenaturais, a força da gratidão, da gratitude. Quando aquele homem percebeu o cuidado daquela mulher, refeição, quartinho, 4 elementos na mobília que falavam muito ao seu coração, ele chamou Geazi numa daquelas visitas e disse: Geazi, nós precisamos fazer alguma coisa por essa mulher. Era a gratidão que estava movendo o coração do profeta naquela direção. Era Deus, pelo seu Espírito, que estava produzindo um coração grato no coração do profeta. E ele perguntou a Geazi: Geazi, não tem nada que a gente possa fazer por essa mulher? Eu sei, ela é rica, parece que os ricos não sentem falta de alguma coisa, né? Mas tem ricos que são extremamente carentes. A maioria dos ricos são extremamente carentes, irmãos. Pessoas vulneráveis. Um dia, um homem ultra milionário para os padrões daqui de Maceió, ele sentou comigo e ele disse: eu preciso de oração, pastor. Eu disse: e o que você... Na verdade ele é filho de um milionário, né? Eu preciso de oração porque eu quero casar, mas eu tenho muito medo de casar com uma mulher que case comigo só por causa do dinheiro que eu tenho. Esse sempre foi o drama da minha vida. E quando ele disse isso, ele disse em lágrimas. Ele disse: eu já provei o que é isso, e eu sei que é muito duro você casar com uma pessoa que não tem uma relação afetiva com você, está interessada só na fortuna que você tem. Naquele dia eu pude orar por ele, e dias depois eu pude ser canal de Deus na vida dele. Sabe por quê? Porque nós fomos juntos a um programa, e ele tinha um Audi alumínio, e eu disse para ele: rapaz, a gente ir para esse local com esse teu carro, isso vale muito dinheiro, vamos deixar na casa de um tio meu? E aí ele disse: bora. Que tio é esse? Meu primo. E não conhecia esse meu tio. Nós deixamos o carro dele na casa desse meu tio, e nesse dia ele conheceu a minha prima. E aí ele entrou numa zona de conforto, porque estava falando com alguém que consanguineamente era parente dele. Ele pôde namorar e é casado com a minha prima até o dia de hoje. Estou falando do pai do João Marcelo. Ricos têm dificuldade até para casar, porque se sente vulnerabilizado. E naquele dia, o profeta, entendendo que ricos também têm necessidades de ter quebra de dias ordinários, onde Deus manifesta a sua extraordinária ação para mudar o dia e a vida daquela pessoa, ele disse para Geazi: não tem nada que a gente possa fazer por aquela mulher. E o Geazi disse assim: tem, ela nunca teve um filho, e supostamente toda mulher tem desejo de ter um filho. E aí o Eliseu disse: mande chamar ela. E o Geazi vai e chama ela, e quando a mulher chega na porta do quartinho do profeta, o profeta olha para ela e diz: mulher, daqui a 12 meses, quando eu voltar aqui, eu vou encontrar você com uma criança nos braços. Certamente aquela mulher já tinha feito aquela oração para gerar um filho muitas vezes, e Deus nunca tinha respondido. Mas agora, movido por gratidão, essa força que é sobrenatural, Deus usa a gratidão, irmãos, para beneficiar a vida de pessoas, para produzir dias extraordinários no meio de dias ordinários. Aquela mulher olha para o profeta e diz: não, meu senhor, você é profeta, você não pode dizer alguma coisa que não seja verdadeira, você está anunciando alguma coisa que pode frustrar o meu coração. Eu própria já orei muito e Deus nunca respondeu essa oração. E o profeta disse para aquela mulher: certamente naquele dia, mulher, confie,
Vou passar daqui a 12 meses, você vai estar segurando o menino. Eu fico pensando muitas vezes, irmãos, que Deus ama tanto a vida de pessoas, que muitas palavras que foram liberadas, Deus cumpre para honrar a palavra do profeta. Onde foi que Eliseu arranjou a autoridade para dizer para aquela mulher: você vai engravidar, e essa autoridade ser sustentada no reino espiritual, irmãos? Que ação extraordinária de Deus é essa, que transforma palavras que são soltas e são liberadas em verdades plenas que foram geradas por Deus para honrar a vida do profeta. Eu vejo, irmãos, que depois que Eliseu saiu dali, deve ter ficado orando: Senhor, agora cumpra. Eu liberei essa palavra em gratidão, movido pela gratidão, que é um sentimento que é divino, mas você tem que cumprir. Aquela mulher disse para Eliseu: Eliseu, eu não tenho falta de nada, Eliseu, eu tenho tudo, eu vivo no meio do meu povo, eu casei com um homem que é rico, mas viver a esperança de ter um filho e isso não acontecer, Eliseu, isso vai machucar as minhas emoções. Você tem certeza do que você está falando? E Eliseu reforça: mulher, o que você fez pela obra de Deus, quando você acolheu a mim, chegou ao trono de Deus. Aquilo que tu semeia aqui, meu irmão, Deus está vendo, e chega ao trono de Deus. E Deus, Ele é hábil em retribuir fartamente tudo aquilo que a gente faz por Ele e pelo seu reino na terra. Não há nada que eu tenha feito na minha própria existência que eu não tenha encontrado a farta retribuição de Deus a mim. Eu vejo Deus abençoando a vida dos meus filhos, a vida dos meus netos, por fidelidade dele a mim. Hoje de manhã, ele não viu, mas eu vi e chorei. Eu estava do lado do Nandinho, na hora que apareceu os dízimos e as ofertas. Eu vi quando ele pegou o celularzinho dele, abriu a conta da igreja. Eu vi ele digitando: deu R$20 de dízimo, a mesada que ele recebe da mamãe dele. E eu olhei nisso, eu olhei para aquele gesto do Naninho e disse: Deus, eu reconheço na minha vida os benefícios que a obediência produz na vida do crente. Eu vejo o meu neto se preocupando em dizimar da mesada dele. É fidelidade tua na minha vida, porque eu sei que isso vai produzir na vida dele muitas ações de Deus. Deus nunca precisou de dinheiro de ninguém para manter a igreja, irmãos. Deus instituiu isso no meio da igreja para testar a nossa obediência, a nossa fidelidade a Ele, para ver se nós estamos entendendo que o sustento, que a provisão, que o amor, que o cuidado vem dele sobre nós. E quando a gente dizima, a gente está dizendo: eu entendo que tudo que vem a mim foi você que me deu. E eu saí dali de perto dele, quando eu vi fazendo, eu fui lá para dentro para chorar. Eu me ajoelhei e disse: Deus, muito obrigado, porque você está levando o que você ensinou a mim, para a minha terceira geração. Já não são mais os meus filhos que procuram ser fiéis à sua presença e aos seus princípios, já chegou aos netos. Quando Eliseu voltou depois de 12 meses, aquela mulher estava com o filho nos braços, porque Deus retribui fartamente aos esforços que humanamente nós fazemos na instituição e na instalação do reino de Deus na terra. As nossas ações, irmãos, são sementes que germinam e que põem muitos frutos. Mas para encerrar essa mensagem, eu quero dizer para os irmãos que o diabo cobiça as ações de fidelidade de Deus conosco. O diabo fica de olho nas sementes que são geradas por Deus nas nossas vidas, fruto da nossa fidelidade, da nossa obediência
da nossa santidade ao nosso Deus, porque essas sementes são a prova inconteste de que nós servimos a um Deus que é precioso em recompensar ao crente todas as suas ações de fidelidade na sua direção. O menino cresce, está virando um adolescente e começa a ajudar o pai. E a Bíblia diz nesse texto que um dia, quando o pai estava trabalhando no campo, aquele menino foi ajudar, e quando chegou lá sentiu uma dor de cabeça que parecia mais um aneurisma, alguma coisa assim. Ele passa mal, o pai manda um funcionário, obrigado, Cris, Deus retribua fartamente a tua bondade e generosidade, a sunamita dessa noite. O menino passa mal, o pai pega um funcionário, manda trazer o menino para casa e diz ao funcionário: diga à mãe que cuide dele porque ele passou mal. O menino deve ter vindo desacordado. E quando chegou em casa, a sunamita leva o menino para o quarto e o menino morre. Irmãos, o diabo cobiça as nossas sementes. Eu me lembro que o Paulo Maranata, já que falei dele, tinha um sonho precioso de ter uma Ranger. E um dia ele me disse: pastor, Deus me deu a Ranger que eu sonhava, e eu vou encher ela de Bíblia e vou fazer uma distribuição no sertão. E foi. 3 horas da manhã meu telefone toca. É Paulo. Pastor, está pronto para dar aleluia aí? Eu acordo, saio do quarto para não acordar a Andréia, dou 2 pulos, já estou dando aleluia. Quantas almas? Ele tinha passado na frente do escritório onde eu trabalho com a Ranger cheia de Bíblia e me pediu para orar pelas Bíblias. Quantas almas? Ele disse: nenhuma. As almas virão, com certeza, porque a palavra foi distribuída, a semente do Evangelho foi semeada. Mas não é por isso que eu estou alegre, não. E eu disse: por quê? Se não tem aquele hotel em Palmeira dos Índios aqui? Aí citou o nome, eu conheço o hotel. Eu disse: tem. Não é uma ladeira? No hotel? Eu botei a Ranger na ladeira e fui dormir. Depois que eu estava dormindo, um cara numa caçamba carregada deixou a caçamba no começo da ladeira, deixou ela em marcha. Mas agora de madrugada, a caçamba pulou de marcha e desceu descarrilhada, desgovernada na direção da minha Ranger, e destruiu a minha Ranger. Vai dar PT, pastor. Sério, Paulo? Sério. Você fez seguro, Paulo? Não deu tempo, pastor. Eu disse: ô Paulo, e você está alegre? Avariou das emoções. Ele: estou muito alegre, porque o diabo pensou que a minha alegria estava motivada numa Ranger que eu consegui possuir. Se o diabo levou ela, levou para a glória de Deus. Se ele pensou que ia me entristecer, ele me alegrou. Eu disse: rapaz, você é muito diferenciado. Ele disse: ô pastor, e eu já disse para Deus, se ele levou a Ranger, o meu sonho vai ser mais alto. Agora eu quero uma RAV4. E o próximo carro dele foi uma RAV4. Deus moveu os céus e a terra, e uma RAV4 chegou na garagem de Paulo, irmãos. Vamos dar uma salva de palmas a esse Deus. A sunamita corre e vai na direção da casa do profeta. Quando chega lá, o profeta vê ela de longe e diz para Geazi: Geazi, a sunamita está vindo, veja, aconteceu alguma coisa. E quando ela chega diante da casa do profeta, o profeta perguntou para ela: aconteceu alguma coisa com seu marido, com seu filho? Ela disse: não, tudo me vai bem. Aí ele disse: e o que lhe traz aqui? Ele disse assim: o meu filho morreu. E como é que tudo vai bem? Crente, irmãos, é assim, é dando glória na alegria e dando glória na tristeza. O profeta se desespera e diz para Geazi: Geazi, pega o cajado, leva o cajado, põe sobre o menino que o menino vai reviver. A mulher disse: não, se tu não for, não saio daqui.
E glória a Deus pela atitude daquela mulher, irmãos, porque quando o profeta disse para o Geazi pegar o cajado, levar, o Geazi não contou nem 2 minutos, foi na frente. A conversa da mulher de dizer que não sairia dali se o profeta não fosse, veio depois. E o Geazi foi, botou o cajado e o menino ressuscitou. Mas o profeta veio com a sunamita, e quando chegou lá na casa da sunamita, entrou no quarto do menino e subiu sobre o corpo do menino, fez respiração boca a boca. O corpo do menino aqueceu, mas ele não deu sinais de ressurreição. A Bíblia diz que Deus ia usar aquele profeta de forma extraordinária. Aquela mulher. E o profeta ora a segunda vez, e quando ora o menino revive. Meu irmão, você serve a um Deus que transforma dias ordinários em dias extraordinários. Por isso que eu tenho muito medo dos cessacionistas, porque eles pensam que o poder de Deus, as visitações de Deus, a graça de Deus, os milagres de Deus foram para uma outra geração. E eu não sou egoísta, eu oro, Senhor, que o Espírito Santo avive esse povo, porque os milagres de Deus, a voz de Deus, as ações de Deus, elas continuam na terra, transformando os nossos dias ordinários em dias extraordinários. Nós vamos nos alegrar com a letra desse louvor. Eu peço a você que fique de pé, daqui a pouco eu volto com uma oração. Eu queria pedir a Deus nessa última oração, que você pudesse estar desfrutando desse Deus extraordinário a quem você serve. Daqui a pouco eu volto. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão, adora, igreja. Com teu amor, abraça-me, abraça-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Tu és o pão, Senhor, que sacia, Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu, vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me.
Queria perguntar nessa noite a você que está aqui nesse lugar, juntamente conosco no templo, e talvez, por que não, a você que nos assiste na internet, se você não quer desfrutar da extraordinária ação de Deus na sua vida, e se você não entregou a sua vida a Jesus, ou havendo entregue algum dia se distanciou, você está deixando de desfrutar da coisa mais extraordinária que Deus pode lhe oferecer, que é a sua própria presença do seu lado. Se você quiser entregar a sua vida a Jesus, aqui ou através da internet, nós queremos orar por você. Através da internet você pode se manifestar pelo chat da igreja ou da live, e vai ter gente para orar por você. Aqui eu quero pedir que, se você quer entregar a sua vida, levante assim a sua mão. Nós queremos orar por pessoas que queiram porventura nessa noite entregar a sua vida a Jesus. Se houver alguém assim, com desejo de entregar a sua vida para desfrutar das ações extraordinárias de Deus, quer dizer, pastor, que Deus só faz ações extraordinárias para os crentes? Não, Deus faz para qualquer um, mas eu garanto a você que se eu tiver 2 pedidos para atender, eu vou atender primeiro dos meus filhos, eu vou atender primeiro dos meus amigos íntimos. Se você quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite, eu quero chamar você para vir aqui à frente. Há alguém que quer entregar a sua vida aqui? Se tiver, vem cá, eu quero orar por você. Não há? Então eu quero orar por você do mesmo jeito. Os que não precisam, porque já fizeram isso, para que ações extraordinárias de Deus venham sobre a sua vida, quebrando dias ordinários, fases de vida ordinária. Feche seus olhos. Se você precisa, para avivar a fé, para agitar as águas do seu tanque espiritual, de ações extraordinárias de Deus, de olhos fechados, diga comigo para os céus: Deus, foi comigo essa palavra, eu quero viver o teu extraordinário na minha vida, para a glória do teu próprio nome. Vamos orar? Paizinho querido, em qualquer tempo em que a igreja se estabeleceu, se estabelece e se estabelecerá na terra, até a volta do teu filho, as ações extraordinárias do teu poder e das visitações do teu Espírito Santo produzindo milagres e sobrenaturalidade, sempre vão estar a favor daqueles que oram, intercedem, jejuam em prol das movimentações da sua presença em nosso meio. Por isso eu quero orar pela vida dos meus irmãos que estão aqui, Senhor, pedindo: Deus, faz coisas extraordinárias no nosso meio, quebrando o ordinário dos nossos dias e produzindo avivamento aqui na Batista Gênesis e em qualquer lugar do mundo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Se você crer na capacidade extraordinária de Deus de fazer coisas poderosas com você, dê uma salva de palmas a Jesus nessa hora. Levante a sua mão na direção do púlpito. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com você e com todos aqueles a quem você ama. Eu profetizo isso em nome de Jesus, amém? Vamos terminar esse culto maravilhoso, abençoado, cantando e adorando mais uma vez ao nosso Deus. Mas antes de sair, olha para quem está do seu lado, sorria para ele e diga para ele que Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus. Aos casais, inscrição na entrada do templo, o evento já é sábado. Temos todos uma semana cheia das ações de Deus.